A agenda bem organizada, acho que é a minha primeira grande ferramenta, assim, que nem eu falei, gestão de tempo, produtividade. Eu passo o dia todo com a minha agenda aberta, tanto minha agenda pessoal quanto a minha agenda do trabalho, porque isso me ajuda a me organizar, saber o que tá vindo, se eu tenho alguma coisa importante amanhã que eu preciso me preparar, enfim, isso é uma coisa que é óbvia, mas é super importante, faz bastante diferença na minha vida, tá? Então, a agenda é um ponto. A convidada do Mulheres do Agora de hoje é jornalista, especialista em comunicação e negócios, é gerente de comunicação para o Instagram na América Latina. Com vocês, Priscila Zuini, e é também minha amiga! Seja muito bem-vinda, Pri. Obrigada, Sá. Obrigada pelo convite. Muito, muito feliz de estar aqui com você hoje. Eu também. E o que vamos conversar hoje? Esse é um especial Mulheres do Agora Maternidade, onde a gente fala em conciliar a maternidade e o trabalho na nova economia. Então hoje a gente vai conhecer sobre a Priscila, quem é a Pri, o que faz e vai permear alguns mundos que parecem óbvios, mas não são. Como, por exemplo, você está grávida, vai sair de licença maternidade. Como que é esse preparo? Como que é esse pré? E aí a Pri vai trazer várias dicas pra gente. Além disso, vai compartilhar ferramentas do dia a dia, como ter uma boa gestão de tempo, enfim, acompanhem até o final, mas acho que, Pri, ninguém melhor do que você mesma para se apresentar. Conta um pouquinho, quem que é a Priscila Zuini? Bom, a Priscila Zuini tem 34 anos, é jornalista de formação e eu brinco que na minha primeira encarnação de carreira, né, eu fui jornalista, fui repórter, estive aí desse lado do balcão que você tá hoje. Trabalhei em alguns veículos como na Exame, na Pequenas Empresas Grandes Negócios. Foi onde a gente se conheceu, que foi né? onde a gente se conheceu alguns bons anos atrás, né? Nossa, Quase 10 anos atrás, já faz bastante tempo. Nossa, Pri, 10 anos. Não, acho que 10 vezes exagerei, talvez. Uns 8, acho que Mesmo 2016. assim? Quase 8 anos. Uau. É isso. E aí, enfim, depois de um tempo eu senti que meu ciclo em redação como jornalista tinha se encerrado. Assim, eu estava feliz com tudo que eu tinha feito, era hora de seguir em frente. E aí mudei de lado, fui trabalhar com comunicação e marketing e tive experiências assim, incríveis nesses últimos anos. Passei pelo Love Mondays, depois Glassdoor, que é uma empresa super conhecida. Entrei lá para cuidar de comunicação. E aí, depois, fui, eu brinco, me metendo no marketing, né? E tomando gosto também pelo marketing. Depois fui para uma empresa de especialista em tecnologia para e-commerce, a Intelipost, que foi uma super experiência, que foi onde também eu vou falar um pouquinho mais sobre, né, licença maternidade, foi onde eu engravidei, foi onde eu descobri que estava grávida. E atualmente estou tocando, então, a comunicação lá no Instagram. Nossa, demais. E Pri, antes da gente entrar na nossa pauta ali de maternidade, você falou algo muito interessante, de que foi um ciclo encerrado ali na questão da redação e decidi desbravar novos mundos. Como que foi tomar essa decisão? Porque a gente sabe que é muito difícil fazer uma mudança de carreira, né? Então, Sim. o que você sentiu e como que você, assim, deu estalo e falou, agora eu farei essa transição de carreira, é o que eu quero? Sim, acho que nunca é uma decisão fácil, né? Acho que toda mudança, na verdade, gera uma reflexão muito forte na gente, né? Eu lembro que na época que eu estava em redação, o mercado editorial estava passando por um momento muito difícil, assim como, né? E ainda hoje a gente vê algumas marcas ainda sofrendo por conta da economia, dos movimentos todos, da própria tecnologia crescendo. Então, eu lembro que se eu procurasse uma vaga de repórter, não existia, né? Uma vaga de editora, você não encontrava nas grandes plataformas de vagas desse tipo. Então, eu comecei a fazer uma reflexão grande de quais eram as habilidades que eu tinha, o que eu sabia fazer e aonde eu poderia aplicar esse tipo de coisa, né? Então, foi um processo também, acho que parece meio clichê, mas é verdade, um processo de autoconhecimento de, o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer, como é que eu traduzo isso para outras necessidades ou para outros mercados, né? E foi aí que o caminho mais simples era ir para a comunicação, né? Depois de tantos anos em redação, eu sabia conversar com jornalista, eu sabia o que era uma notícia, o que poderia gerar uma pauta interessante. Então, essa transição foi, ao mesmo tempo, foi bastante natural, porque meu dia a dia não mudou drasticamente. Foi um processo até eu entender que ali era o momento.
E eu acho que, enfim, hoje olhando em perspectiva, acho que eu não tinha essa visão na época, eu consigo ver que se não der certo a gente volta, né? Acho que a gente não é uma decisão definitiva, né? Eu sempre falo isso para as pessoas, o trabalho é momentâneo, né? É um contrato que a gente assina, que a gente tá ali para trocar o nosso tempo por, né, valores monetários. Então, acho que tem uma relação muito eu tenho uma relação muito pragmática com o trabalho, de que tá tudo bem, se der errado, a gente dá a volta por cima e vai fazer outra coisa, e refaz a rota. E o mais importante, pelo menos pra mim, olhando, né, de novo, lá atrás não era tão simples assim, né? Tinha muita pressão, tinha muito medo. Mas olhando em retrospectiva, é pensar nos aprendizados. Isso ficou, né? Nossa, demais. E eu esqueci uma coisa muito importante na minha apresentação, que eu sou a mãe da Laura também, que tá prestes a fazer 2 anos, já que a gente vai falar de maternidade aqui, acho bem importante trazer esse tema. Uma graça. E Pri, é muito interessante você falar desse movimento de refazer a rota mesmo. Porque, por exemplo, nós millennials e as gerações passadas, os millennials até um pouco menos, mas tinha aquela coisa de, o trabalho, a minha profissão é essa profissão que vai ser o resto da minha vida. Vou me aposentar com ela, não posso mudar de jeito nenhum. Então tem que ser algo muito certeiro. Então vou ser jornalista para sempre. Vou trabalhar, sei lá, em N áreas, vai ser essa N área para sempre. E aí isso começa a mudar, né? Tanto na nossa geração de millennials, na geração Z muito mais. E tem um movimento interessante na Alfa. Aí até trazendo um pouco do Biel, meu irmão, faz 15 anos agora, em abril. Uau! 15! Ontem era o neném. E a gente conversa muito sobre o mercado de trabalho, sobre o futuro do trabalho. Ele, inclusive, ele adora os conteúdos da Startse, é muito interessante. E ele fala, ele me chama de Tata. Nossa, Tata, eu não entendo isso de ter uma única profissão. A gente pode ter tantas, né? E ele estuda programação, fez curso de programação, aí agora tem estudado um pouco mais sobre marketing. E aí ele falou, nossa, acho que agora eu vou começar a entender mais sobre o mercado financeiro. E eu acho que é isso, é a gente entender, fazer esse processo de autoconhecimento. Eu acho que por mais que o que você disse, será que é algo muito clichê? É o clichê, mas é um clichê que precisa ser falado. A Priscila Schmidt, que é uma especialista em comunicação para alta liderança, que participou do videocast Mulheres do Agora, vou deixar o cardzinho aqui, ela falou muito sobre isso, sobre a questão do óbvio, que a gente precisa falar o óbvio. Então, se eu quero mudar de carreira, se eu quero mudar de profissão, se eu quero mudar de área, faça um autoconhecimento. Isso é muito importante. Sim. Com certeza, com certeza. E acho que, enfim, é natural um processo que as gerações passadas, né? O sinônimo de sucesso era você entrar numa empresa, né? No cargo mais baixo possível, se aposentar lá depois de 30, 40 anos de trabalho. Isso era sinônimo de sucesso, né? Eu acho que com as gerações como você está trazendo, o que afinal é sucesso vai mudando, né? E a gente vai repensando. E acho que eu, na minha carreira mesmo, já tive vários momentos de repensar o que é ser bem-sucedida, o que eu considero que eu tô no caminho certo ou não, porque, né, não é só você crescer numa promoção, um aumento de salário, né, muito além disso, né, a gente dedica tantas horas do dia para o trabalho, né, é importante que seja, pelo menos para mim, um pouco além de só isso. Não, total, e vários estudos mostram isso também, né, de como o perfil do profissional tem mudado muito. Sim. Então, agora, para atrair, para reter talentos, precisa oferecer algo além de salário, né? Então, a gente fala muito de benefícios, a gente fala muito de flexibilidade, que daqui a pouco a gente se aprofunda um pouco mais, principalmente quando a gente olha para mães, mulheres que são mães. Mas, agora entrando na nossa pauta, e já vou começar com uma pergunta clichê, Pri. Como conciliar a maternidade e o trabalho? Porque você trilhou uma carreira muito bem trilhada, assim, hoje está brilhando, e é nítido tanto como você ama o seu trabalho. E muitas vezes, principalmente ali quando a gente olha para a história, a mulher abria a mão da carreira para se dedicar totalmente à maternidade. E você ama ser mãe, desempenha esse papel, acompanho de perto sua amiga da Priscila. Nossa, perfeitamente. Você é mãe e é uma baita profissional. Então, como que você consegue conciliar esses dois lados? Queria falar uma coisa antes da gente continuar, que é o seguinte, acho que como tudo na maternidade é muito único e individual, então eu vou trazer aqui a minha percepção, tá? O que eu vivo, assim, eu entendo que cada um vai passar por uma coisa, acho que não existe certo ou errado, né? Então eu vou contar um pouquinho da minha história, mas queria fazer esse disclaimer, que é o que eu vivo e o que funciona pra mim hoje, Muito né? bem. Então acho que primeiro a gente não pode deixar de falar da importância de ter uma rede de apoio.
né? Eu só consigo ser profissional hoje porque eu tô aqui com você, a gente tá conversando e minha filha tá sendo bem cuidada, ela tá sendo bem acompanhada, tá com alguém que gosta dela. Então, esse é um ponto, assim, que não dá pra falar de conciliar as coisas sem falar de apoio e de ajuda, né? Que é um tema que cada vez mais vem sendo forte nesse mundo da maternidade. E aí, queria contar um pouquinho de como foi contar uma história de quando eu fiquei grávida, que eu lembro que eu tinha muitas dúvidas se eu queria voltar a trabalhar. Né, então a gravidez é um momento super novo, né, muita coisa passa pela cabeça, eu fiquei grávida no meio da pandemia, que Eu foi um lembro. momento, né, era um momento de muita incerteza, e eu pensava muito: "Nossa, como vai ser depois, né, como é que eu vou conseguir conciliar as 2 coisas? Como é que eu vou será que eu vou querer? Como é que vai ser isso?". E com o tempo, né, depois que a minha filha nasceu, ficou muito claro pra mim que pra eu ser uma mãe melhor, eu tinha que respeitar a Priscila em outras facetas também. Né, então para eu ser uma mãe melhor eu precisava ser uma profissional, então, mudou muito rapidamente isso para entender o espaço que as coisas se ocupavam na minha vida e de que como o trabalho também era importante, como era parte de quem eu era e de quem eu queria que ela me visse como, mãe também, né, então sendo mãe, mas também alguém que trabalha e que isso fosse perfeitamente natural, né. Então acho que hoje, conciliar, eu acho que a gente faz o melhor que a gente pode com os recursos que a gente tem. Você me conhece, sabe, já ouviu essa frase muitas vezes. E é a mesma coisa, assim, então acho que eu tento sempre, entender o cenário que eu tenho, tanto no trabalho quanto com ela em casa, né, com a minha vida em família, e me dividir o melhor que eu posso. Mas eu não conseguiria fazer isso sem ajuda. Então hoje eu tenho a ajuda do meu marido, eu tenho a ajuda da minha mãe, temos a ajuda da Cici, que é a nossa babá maravilhosa, que tá com a gente. Então acho que essas pessoas que me possibilitam fazer as 2 coisas, porque realmente a maternidade é um grande desafio, pelo menos pra mim foi um grande desafio. Então acho que rede de apoio é essencial. Boa. E qual que foi o maior desafio? Porque a gente fala muito: "Nossa, a maternidade é um desafio", mas qual que você gostaria de destacar, de repente, para uma mulher que está grávida e quer entender um pouco mais? Tá. Responsa. Eu acho, assim, tem muitos desafios, mas outro dia eu estava conversando isso com uma amiga, acho que nada é mais difícil que o primeiro mês de um bebezinho em casa, pelo menos pra mim, né, nunca tinha tido contato, assim, com um bebê recém-nascido, a vida E na pandemia. na pandemia, né, a vida vira de ponta cabeça, assim, então, a tua rotina não funciona mais, os horários não funcionam mais, o que você estava acostumado a fazer, então é um choque de realidade muito grande. Mas eu odiava ouvir isso quando a Laura era pequenininha, mas passa, as coisas passam, o tempo ajuda, né. Então acho que esse comecinho, né, pós-parto é bem desafiador, porque é tudo muito novo, né, todo um universo novo. E acho que quando a gente olha para o trabalho, acho que o principal desafio é tempo, né, porque o tempo é um só e como é que você consegue, né, dividir para ter tempo de qualidade no trabalho, entregar, conseguir ter os desafios, fazer as coisas que você gosta e ao mesmo tempo também ter um tempo de qualidade com a família. Então acho que essa organização e essa gestão de tempo é um desafio e é sempre um aprendizado recorrente para mim. Nossa, sim. E quando a gente fala de gestão de tempo, é muito puxado sempre para o trabalho. "Ah, eu vou fazer uma gestão de tempo ali das minhas tarefas", mas é muito importante trazer 360, porque a nossa vida não é só o trabalho. Tem muito mais além, ainda mais quando entra na maternidade. E Pri, antes da gente entrar ali na pauta de como você se preparou, pra sair de licença maternidade, surgiu uma dúvida, assim. Falam muito sobre a questão da maternidade e das soft skills. Então, infelizmente, hoje a gente tem um dado de que as mulheres, elas saem de licença maternidade, no período de até 2 anos elas são demitidas, é um estudo da FGV. Então, é um frio na barriga, as pessoas já ficam, as mulheres já ficam assustadas, só que ao mesmo tempo tem diversos estudos que mostram que as mulheres quando elas se tornam mães, inúmeras soft skills são desenvolvidas. Então, quais foram as soft skills que você identificou e falou: "Nossa, a maternidade, acendeu ou reacendeu essa habilidade comportamental"? Concordo plenamente, acho que isso é super comum e acho que, felizmente, cada vez mais empresas têm visto isso, né, têm deixado enfim, essa visão de que mulheres que são mães não são do mercado de trabalho, acho que a gente falta muito ainda, mas cada vez mais empresas têm visto
esse movimento. Não, total. E o último episódio do especial Mulheres do Agora na Maternidade, a gente fala justamente sobre isso, de empresas que têm quebrado o tabu e não só estimulado ali a promoção de mulheres grávidas, como contratado também. Vou deixar o card também para vocês Isso aí. assistirem. Eu acho que tem, assim, enfim, essa questão de gestão de tempo seria, acho que, uma coisa super do dia a dia, que as coisas não funcionam se eu não estiver organizada. Então, eu preciso estar bem organizada, eu preciso saber priorizar, acho que é uma coisa, assim, super importante, olhar para os desafios, olhar para as coisas que estão ali na frente, o que eu preciso resolver hoje. Não só em relação ao meu trabalho, mas em relação à minha filha também, né? Acho que tem um outro ponto que para mim foi muito determinante, assim, que foi de flexibilidade. Quando você tem uma criança em casa, todo dia é um dia diferente. Ah! Você nunca sabe o que esperar, então você precisa ter espaço para ser flexível. E você precisa entender que você tem coisas que você não controla, né? E, putz, naquele dia, sei lá, acordou com febre, ou não tá legal, ou, enfim, teve algum motivo, você não vai ter ajuda naquele dia. Você precisa se ajustar. Então, essa flexibilidade foi uma coisa que para mim foi nova, assim, eu não tinha tanto antes de ser mãe, e eu passei, por conta disso, a ter um pouquinho mais também de empatia com as pessoas, né? Porque as coisas acontecem, né? A vida tá acontecendo, né? As coisas não são rígidas, né? Num cronograma que a gente planeja, que tem que dar certo, e, né, cada coisa ali tem o seu lugar. Então, nem tudo é sobre trabalho, né? Às vezes alguém chega assim, putz, fulano tá de mau humor hoje, ou tá com uma cara feia. Todo mundo já ouviu isso no trabalho, Total. né? Às vezes não tem nada a ver com o trabalho, gente. As pessoas têm outras coisas acontecendo na vida, né? Então, essa visão foi uma coisa que eu desenvolvi depois da maternidade. Então, acho assim, saber priorizar, gestão de tempo, flexibilidade e empatia, acho que seriam os principais, assim, que mais me tocaram pós o nascimento da minha filha. Nossa, demais. Daqui a pouco eu quero ouvir um pouco mais sobre isso, assim, na prática mesmo. Mas, Pri, agora entrando na nossa pauta, falando do momento de pré-licença maternidade. Acho que tem um momento que teve o positivo, descobri que estou grávida, aí tem o momento que a gente fica um pouco off, as mulheres ficam um pouco off, não, 3 meses para contar, que é o que os médicos recomendam. E aí você me contou também, foi em chamada em vídeo, eu lembro, fiquei emocionada, tem até o print da tela, eu chorando de emoção. Mas e no trabalho? Como que foi contar isso, assim? Porque a gente tem a newsletter Mulheres do Agora e recebemos muitas perguntas também de como as lideranças elas se posicionam, elas procuram a liderança direta, vai para o RH. Como que é feito esse contato da gravidez? Como que conta sobre a gravidez no ambiente corporativo? Acho muito legal você falar sobre isso, porque eu lembro que na época eu fiquei em dúvida, assim, né? Pra quem que eu falo primeiro, como é que vai ser, né? Também era uma coisa nova pra mim. Como você disse, eu também esperei o primeiro trimestre, né? Que é sempre um período mais delicado. Então, eu consegui me preparar nessas semanas de como é que eu ia falar. Acho que tem um outro ponto também que é importante a gente falar, né? Que a gente nunca sabe o que esperar. A gente escuta muitas histórias sobre isso, né? De mulheres que contam que estão grávidas e são deixadas de lado ou são tiradas de projetos, né? Então, eu também não sabia o que ia acontecer, porque era a minha primeira experiência. Mas foi super positiva, assim, na época, a primeira pessoa para quem eu contei na empresa foi o meu gestor direto, foi o meu líder, e ele tinha sido pai recentemente também. Então, assim, ele super se identificou, enfim, a gente já começou a conversar sobre dicas, onde comprar coisas de enxoval, maternidade, outros assuntos, então ele foi, assim, super receptivo, ele ficou feliz de verdade por mim, então realmente foi... Que demais. A gente nunca sabe o que esperar dessa situação, né, porque é um tema de vida pessoal que você tá levando pro trabalho, mas pra mim foi uma experiência positiva, então ele foi super aberto, e ali a gente já começou a falar de, beleza, como é que vai ser daqui pra frente? Né? Então, eu tinha ali mais 2 trimestres de gravidez, né? Se tudo der certo, como é que a gente ia se organizar e tudo mais. E aí, a partir dessa conversa com ele, eu contei para outras pessoas que eram da liderança da empresa, e aí para o RH, para a gente se organizar e levar a notícia para o time também. Então, acho que foi um pouquinho... Esse foi o processo, mas no fim foi super positivo, foi super... Enfim, foi uma conversa gostosa que eu me lembro com bastante carinho. E pro time também? Também. Acho que assim, quando a gente foi conversar com o time, acho que foi um pouco além de só contar que estou grávida, né? Na época, eu lembro que a gente conversou muito sobre a importância de dar
previsibilidade para o time, né? Eu tinha uma equipe de cerca de 15 pessoas na minha liderança na época, então era muita gente que ia ser impactada com a minha saída, né, por um período de 5 meses, né, 4 meses de Gera licença. insegurança também do lado deles, Super, né? né? Porque as pessoas estão acostumadas com a rotina, com o chefe, com tudo aquilo acontecendo. Então, eu lembro que eu contei e já contei que estava trabalhando num plano, né? Já dei mais ou menos a ideia de até quando eu deveria ficar, se tudo corresse bem, né? Como é que com quem estava participando da construção desse plano, para que as pessoas tivessem um pouco de ideia desse timing, né? Então, quanto tempo pela frente a gente tinha, e da previsibilidade também do que aconteceria com o trabalho delas no dia a dia, né? Quem ia assumir alguma tarefa, quem de repente poderia mudar um pouquinho o escopo de trabalho. Então, isso foi bem importante. E a gente tinha, enfim, todas as nossas reuniões semanais ou momentos de one-on-ones, em que sempre eu trazia isso à tona, de como é que estava o plano, como é que a gente estava desenhando. Eu me programei na época para ter tudo organizado 2 meses antes de eu sair, para que Uau. durante esses 2 meses a gente já fosse testando e entendendo o que precisava ser ajustado, né, até para que eu pudesse ir passando as coisas para as pessoas e não ficar algo em aberto. A gente sabe que Pri, sempre vai ficar alguma essa é coisa, uma né. dúvida que eu tenho. Quando você saiu de licença maternidade, o time continuou tocando ou entrou alguém ali para substituir, o seu cargo? No meu caso, o time continuou tocando, o time continuou, a Que é o que gente a gente não. fala da confiança, né? Exato, o time continuou, enfim, eu tinha uma coordenadora que trabalhava direto comigo, que era ótima, que estava super no dia a dia das coisas, então a gente conseguiu ali se organizar para o time continuar tocando. Acho que essa é uma eu não sei exatamente como essa decisão é tomada, porque no meu caso foi muito natural, mas acho que é muitas vezes a liderança que vai definir, né, o quanto aquele cargo pode ser, enfim, demandado, delegado a outras pessoas, ou quanto você precisaria trazer alguém de fora e treinar e tudo mais. Acho que depende muito do tempo também, talvez, que a pessoa fique fora. Boa. No seu caso, foi uma decisão sua ou uma decisão tomada em conjunto com o time, a sua liderança e você? A gente não teve muito essa conversa, assim, pra ser Ah, é? sincera, sabe? Acho que foi uma coisa natural de que vamos nos reorganizar. Era uma startup, né? Uma empresa pequena também, então, e que as coisas eram muito rápidas, né? De repente, até você trazer alguém e pegar tudo que estava acontecendo, as coisas já estão rodando com um time bem estruturado, assim. Então, funcionou bem pra gente, assim. Boa. Pri, você disse que no primeiro trimestre foi um momento muito importante para você também pensar, refletir, e se preparar, para levar a notícia. Como que foi feito esse preparo? Quando você fala, foi 3 meses muito importante para me preparar, para levar essa informação para o trabalho. Sim, acho que, como eu disse, né, eu não sabia como ia ser essa conversa, então eu li muito sobre o assunto, eu li muito sobre os direitos das mulheres grávidas, que acho que é importante a gente saber. Eu li bastante sobre essa relação com o chefe, como é que fica, como é que não fica. Então eu fui realmente montando um roteirinho na minha cabeça para ter essa conversa, né, para que eu não deixasse de falar nada que era importante. Então, de deixar claro, tipo, estou grávida, mas fico aqui até tal data, né, então estou participando, estou bem, né, não tenho nenhuma condição médica que me obrigue nesse momento a não continuar com o trabalho, né, eu estava trabalhando de casa na época, o que foi ótimo também, permitiu trabalhar até, acho que 2 dias antes da minha filha nascer, então isso foi super importante, assim. Então acho que esse preparo foi muito de o que eu queria levar, e de já ir pensando o que eu achava que poderia ser feito durante a minha licença. Então, quem eu achava que poderia, de repente, assumir uma responsabilidade maior, ou que tipo de processo que eu achava que, de repente, a gente poderia repensar para deixar de depender de mim. Então, acho que foi um pouco uma conversa inicial para já ter um plano, já dar uma ideia de como as coisas iam funcionar depois. Nossa, muito interessante. E o mais interessante ainda é que no momento que você saiu de licença maternidade, foi um momento que foi uma outra reviravolta na sua carreira. Que foi muito na contramão do mercado mesmo, assim, do que é convencional, porque normalmente o que acontece é as empresas elas demitem as funcionárias, como eu comentei no começo do videocast, que voltam de licença maternidade. Ainda bem que isso tem mudado, mas ainda acontece, o dado tá aí, tem pesquisas que comprovam. No caso da Priscila, a Priscila, ela mudou de emprego. Pri, conta um pouco mais sobre isso. Porque é muito interessante, né? Porque quando a mulher, ela para e pensa, vou sair de licença maternidade, mas não estou
quero mudar, talvez não estou tão feliz no meu trabalho, ou talvez estou, mas quero um novo desafio. E tudo bem ter um novo desafio e pensar sobre isso durante a licença maternidade. Então, eu queria ouvir um pouco mais de você que tem a voz de fala. Quando eu saí de licença, né, que nem eu falei, a vida vira um pouco de ponta cabeça, né, e eu nunca tinha ficado tanto tempo longe do trabalho, ou me dedicando a alguma outra coisa que não fosse o trabalho durante tanto tempo, né, eu saía de férias, mas 20 dias, 15 Férias, dias, é! férias, diferente, né, de uma mudança de vida tão grande. Então, e eu tava, enfim, tava tudo certo pra eu voltar, assim, acho que bom deixar claro aqui que eu não saí de licença pensando em mudar de trabalho, não foi um plano, assim, que eu, né, arquitetei na minha cabeça, tava tudo certo. Mas com a maternidade, com essas mudanças todas, acho que é muito natural que a gente, repense as nossas perspectivas, né. Então quando uma família cresce, a gente repensa: o "Que que eu quero pra minha vida? O que que eu quero para o futuro? O que que tá fazendo sentido, o que que não tá? Para que lado eu quero ir, né?" E tudo isso, e junta-se tudo isso o puerpério, que é um momento que fala-se muito pouco ainda, né, mas que é realmente um momento muito delicado, que a mulher fica numa condição, delicada de pensamento mesmo, que faz tudo isso aflorar, né, muito forte. Então acho que foi no meio desse momento que, quando surgiu uma oportunidade de participar do processo seletivo, eu falei: "Quer saber? Acho que eu vou". Por um lado, também eu precisava, no fundo, resgatar a Priscila profissional, né, voltar a olhar para mim mesma como profissional. Isso, quanto tempo de licença, Pri? A minha filha devia estar com uns 2 meses na época, acho que ela estava com uns 2 meses, então eu estava de licença há 2 meses mais ou menos. E aí em outros tempos, acho que eu teria dito não, e posso até contar aqui algumas experiências de Ai, contatos que conta, conta. recebi enquanto estava grávida, comecinho de gravidez, que quando contava que estava grávida, as pessoas falavam: "Muito obrigada, tchau, tchau". Então ainda acontece, né, não tô dizendo que é um caso exemplar, porque eu ouvi muitas vezes isso também. Eh Nossa, assim, a Sara, que participou do episódio passado, ela falou muito sobre isso. Ela tem 2 filhos, né, a Valentina, e no momento a Valentina e o outro, eu esqueci o nome dele, mas é um casal de crianças. Na gravidez da Valentina, ela recebeu muitos nãos por estar grávida. E diferente da segunda gestação dela. Na segunda gestação dela, ela foi recebida de portas abertas. E aí agora ela tá no processo de voltar de licença maternidade, aquele frio na barriga, e foi muito Sim. bem recebida. Então, ainda acontece, mas muitas empresas já têm mudado isso, né. Com certeza esse movimento é saudável, né, acho que Total, para é todos, ESG, né. para todos os lados, né. Então, acho que era esse momento que eu estava, assim, de repensar a perspectiva, repensar futuro, e talvez querer também me dedicar um pouquinho, assim, a outras coisas que não era só trocar fralda, né, e ficar cuidando do neném, Sim. apesar de ser maravilhoso, é exaustivo, acho que a gente também não pode romantizar, né. Então, acho que foi um pouco isso que aconteceu. E sendo bem transparente, assim, desde a primeira conversa que eu tive nesse processo, eu falei: "Olha, estou de licença maternidade, e eu só aceitaria ouvir uma proposta se eu pudesse cumprir a licença, porque essa era a minha prioridade", né. Eu não estava disposta a voltar a trabalhar antes do período que eu teria ali, dos 5 meses de licença que eu teria. Então, desde o começo essa foi uma condição, assim, pra gente seguir no papo. E, enfim, todas as pessoas foram super compreensivas, entenderam, enfim, acho que foi super positivo. Foi um processo longo também, né, então acho que eu comecei esse processo quando a minha filha estava com uns 2 meses, e eu tive resposta final, oferta ali, quando ela já estava quase com 4. Então nesse tempo também eu fui me imaginando em diferentes cenários em que, nossa, como seria trocar de trabalho, mas é uma oportunidade muito legal, faz sentido com o que eu quero, acho que eu ia aprender, é um desafio, então acho que tudo isso foi também contribuindo. O timing, nesse caso, né, a gente sabe que o processo seletivo demorado às vezes é angustiante, causa Eu ia muita perguntar isso, ansiedade, exato. mas acho que nesse caso foi positivo para eu conseguir me visualizando, né, fazendo essa mudança, fazendo, enfim, mais uma mudança em um momento já tão cheio de mudanças como é o começo da maternidade. Interessante. E Pri, qual dica que você dá para uma mãe que está em licença maternidade e ela quer, no caso dela, ela quer mudar de emprego, ela não recebeu nenhum convite para participar de processo seletivo, ela quer, já não se enxerga mais no trabalho anterior. Qual que é a sua dica mesmo? Assim, acho que a gente tem 2 cenários. Um, que ela não gosta mais da função que ela estava exercendo, mas ela gosta da empresa. E o outro ela não gosta mais da empresa, nem da função, ela precisa dar um outro passo.
Qual dica para ela ter esse tipo de contato? Eu acho que se você gosta da empresa, mas não gosta da função, eu acho que vale uma conversa muito franca quando você voltar de licença, né? Então, sentar com o seu líder ou sentar com a liderança, com a RH da empresa e conversar, enxergar, né? Hoje a gente sabe que é super comum ter oportunidades de movimentação interna. Né? Então, acho que eu não desperdiçaria essa oportunidade, né? Eu cumpriria a minha licença e na volta teria uma conversa, talvez até marcar um almoço, um café, algumas semanas antes de você voltar, para conversar com o seu líder e já mostrar essa vontade e entender para onde você poderia se movimentar. Agora, se não gosta de nada, não tá feliz, aí eu acho que tem que fazer um plano, né? Tem que montar todo um plano. Acho que entender se você consegue, de repente, já pedir demissão, se você quer se dedicar mais à família, ficar mais um tempo em casa, ou se não, voltar para o trabalho e ir se reorganizando. Porque também acho que é importante falar, Sá, a gente muda depois da maternidade, né? Então você passa 5, 6 meses longe do trabalho. Quando você volta, eu acho que é importante se dar um tempinho também para entender se faz sentido, se aquilo que você pensava antes de você sair ainda é válido, né? Se você mudou de ideia ou se a empresa mudou de repente, né? A liderança mudou, o escopo de trabalho mudou. Então, eu particularmente tomaria esse caminho, assim, eu acho que eu voltaria, entenderia um pouquinho e a partir dali retomaria. Né? Mas nesse meio tempo, acho que independente do cenário, manter o networking ativo, conversar com as pessoas, acho que isso vale para todo mundo, em qualquer circunstância, né? Não só durante uma licença ou durante uma gravidez, porque às vezes essas coisas levam tempo. Né? Então, você vai ativando a sua rede, vai conversando, vai trocando. Eu lembro de ter conversado com muitas profissionais que eu admirava, que já tinham sido mães, então, para saber como foi quando você voltou, né? O que você sentiu, para eu conseguir ir me enxergando também nesse cenário. Mas acho que o mais importante é não se pressionar, porque já é um momento de muita mudança, já é um momento em que muita coisa está diferente. Então, quanto mais a gente se pressiona, acho que pode ser uma carga desnecessária. Total. E agora entrando no bloco de dicas práticas, porque já tá chegando no finalzinho do nosso videocast. Pri, aliás, está super convidada para uma segunda rodada, para a gente conversar mais, aprofundar mais. Mas dentro do bloco de dicas, você comentou muito sobre a questão de networking, a questão como que é importante tanto você ampliar a sua rede de contato, como você mantê-la ali. E agora falando não só do ponto de vista de maternidade, olhando ali para uma pessoa que ela quer mudar de emprego e principalmente tem um cargo de liderança, e quando a gente olha para cargo de liderança, raramente vai encontrar uma vaga disponível num site de recrutamento. Ou vai vir por meio de headhunter ou por meio da rede de contatos. Então, qual que é a sua dica para alguém de cargos de liderança mudar de emprego? Eita, como que Eita! ela consegue abrir essas portas, sabe? Tá, eu acho que assim, acho que networking, não sou especialista no tema, né? Acho que o mais Não, fala da importante sua da minha visão, assim. experiência, exato. Acho que o mais importante é você manter a sua rede ativa, né? Então, eu já, em várias oportunidades, chamei, convidei pessoas para almoçarem, para tomarem um café, para conversar, para saber o que ela estava fazendo, mesmo que eu não estivesse procurando emprego, né? Porque eu considerava aquele um contato que eu queria estar por perto, né? Alguém que eu admirava, ou que eu achava que era interessante, que eu queria conversar, né? Então, acho que manter essa rede ativa é muito importante. E falar para essa rede o que você está procurando. Porque às vezes a gente não fala, mas as pessoas sabem de coisas que a gente não sabe, né? Então, poxa, olha, Sabrina, eu tô procurando algo em tal área. Se você conhecer alguém, de repente você conhece e me conecta com alguém. E é aí que a gente cria o conceito de rede, né? Então, acho que ser muito transparente, ser muito franco nessas conversas é importante. Mas também saber que é uma via de mão dupla, né? Também se oferecer para ajudar é importante, né? Tá disponível quando a pessoa pedir sua ajuda, né? Então, acho que tem essa brincadeira do interesse, né? De conversar só por interesse. Acho que tem que tomar cuidado com esse tipo de abordagem. Mas acho que é isso, assim, acho que eu diria, mantenha a rede ativa, né? Acho que de vez em quando as redes sociais ajudam muito nisso, né? Então você curte um post da pessoa, manda uma mensagem, comenta alguma coisa. Acho que isso também ajuda a manter essa conversa ligada. E fala, né? Fala com as pessoas o que você está procurando, fala o que você está querendo, para onde você está querendo ir, porque dessa forma as oportunidades podem aparecer também. Nossa, total, porque network nada mais é do que relacionamento. Então você precisa se relacionar com as pessoas. E ótimas dicas, Pri.
A próxima que eu quero saber, e a audiência adora, é dicas de ferramentas. Então, a gente fala muito, estamos no ano aí da eficiência, é um ano que as empresas buscam fazer mais com menos, e uma das formas é usar ferramentas online que agilizem alguns processos. Uhum. Conta um pouquinho assim do seu dia a dia, quais ferramentas você usa, enfim. Tá, acho que, olha, super óbvio, mas me falaram que era pra falar do óbvio aqui, que era importante. Com certeza. A agenda bem organizada, acho que é a minha primeira grande ferramenta, assim, que nem eu falei, gestão de tempo, produtividade. Eu passo o dia todo com a minha agenda aberta, tanto minha agenda pessoal quanto a minha agenda do trabalho, porque isso me ajuda a me organizar, saber o que tá vindo, se eu tenho alguma coisa importante amanhã que eu preciso me preparar, enfim, isso é uma coisa que é óbvia, mas é super importante, faz bastante diferença na minha vida, tá? Então, a agenda é um ponto. E quando eu preciso me dedicar a uma tarefa, a uma atividade, né, que tá, enfim, uma coisa que eu preciso me concentrar, eu adoro usar o Pomodoro. Que é aquela ferramentazinha, né, que seta um time de 25 minutos, geralmente 25 minutos, 25 minutos. Só um disclaimer, a Jéssica, nossa videomaker, é super fã do Pomodoro. Arrasou! Funciona, gente, pra mim funciona demais, assim, porque aí sim, eu fecho tudo, fico só ali com aquela aba que eu tô trabalhando, ligo o Pomodoro e geralmente consigo até antes dos 25 minutos terminar o que às vezes estava, enfim, empacado ou que não estava saindo. Então, acho que a minha grande dica de produtividade é o Pomodoro. Legal. E aí, agora uma dica para time. Você liderou muitos times ao longo da sua carreira. E existem profissionais que às vezes escorrega ali, deixa cair um pratinho, vai recebendo várias tarefas, consigo fazer, e em determinado momento não consegue. Começa a deixar os pratinhos cair, tem um pouco de dificuldade de falar não consigo, não, o prato vai cair, não dou conta. Do seu ponto de vista agora, Priscila, liderança, qual que é a sua dica para que isso não aconteça? Eu acho que tem um papel importante do gestor também, né? Do líder nessa conversa, né? Acho que o líder tem que estar perto, tem que entender, tem que ter touch points recorrentes para saber como tá o andamento de um projeto, se aquilo tá realmente andando ou não, né? Perguntar se precisa de ajuda, porque às vezes a pessoa, né, tem receio de falar que precisa de ajuda, então se colocar à disposição, perguntar. E aí você tem também uma série de ferramentas que ajudam nisso. Trello, por exemplo, já usei bastante para gerenciar em que estágio que estava determinada tarefa, se estava andando ou se não estava. Isso dá visibilidade não só para a liderança, mas para o resto do time, né? Porque muitas vezes uma pessoa depende o projeto de alguém depende do andamento de uma tarefa de outra pessoa, né? Então, isso também ajuda a dar essa visibilidade. Então, acho que é importante o gestor se colocar também nesse lugar de entender como é que eu posso ajudar e se tá sobrecarregado ou não, né? Se você tem visibilidade do que seu time tá fazendo, se as coisas estão correndo bem, acho que é importante ter alguma ferramenta, alguma coisa que te ajude nisso também. Nossa, total. A gente usava muito o Trello aqui. Agora, como a equipe está crescendo muito, temos usado o Monday. E tem dado muito certo, assim, no fluxo da nossa rotina. Ótimo também o Asana, o Trello, o Monday, exato. Essas ferramentas de gerenciamento de projeto que ajudam bastante. Demais. E Pri, uma pergunta sobre mercado, assim, mercado de inteligência artificial na comunicação. Então, o ChatGPT tem marcado aí território em diversas empresas, desde startups até big techs. OpenAI chegou aí quebrando tudo com o próprio ChatGPT. Aliás, tem um episódio muito bom que a gente fala sobre inteligência artificial com a Dora Kaufman. Não sei se você assistiu, mas é um baita episódio que traz um panorama sobre isso, mas com recorte em comunicação. Eu queria ouvir um pouco de você, a sua análise. Como que, do seu ponto de vista, inteligência artificial como o ChatGPT impacta o mercado de comunicação e marketing? Eu acho que não tem mercado que não vai ser impactado pela inteligência artificial, né? Acho que isso é dado, assim. Mas acho também que é muito natural quando a gente tem inovações ou mudanças muito disruptivas, que a gente tenda a cair no mito de que uma coisa mata a outra. Né? Se a gente for pensar na comunicação desde lá atrás, né? O rádio, a TV, cinema, né? Quantas vezes a gente não viu redes sociais que uma coisa poderia acabar com a outra? E acho que esse não é o caminho, né? O caminho que eu enxergo, pelo menos, e que a inteligência artificial pode ser muito útil é análise de dados para comunicação. Você tem ali uma ferramenta que é capaz de processar
dados numa velocidade que o ser humano provavelmente não seria. E te ajudar na tomada de decisão, né? Então, a gente tem muitos aspectos da comunicação que são muito humanos ainda, né? O relacionamento, toda a parte de estratégia, né? Então, acho que isso, a inteligência artificial pode sim ser bastante benéfica e pode ser muito útil no dia a dia dos profissionais de comunicação. Claro que a gente tem funções mais mecânicas ou funções que são mais simples, que podem estar ameaçadas para o futuro, mas isso acho que é em todas as áreas, né? Então, acho que não é só na comunicação. Então, acho que vai um pouco desse olhar e, de novo, soft skills aqui vem com tudo, né? Porque a gente, por enquanto, a inteligência artificial não replica soft skills humanos. Então, acho que esse é um ponto importante e da gente conseguir olhar isso com uma visão de aprendizado e de curiosidade, né? Como é que a gente pode aplicar isso? Como é que isso pode, de alguma maneira, ser útil? E uma visão crítica também, né? Nem tudo que sai de uma inteligência artificial é melhor do que o que seria feito por um humano. Então, acho que essa avaliação é importante dentro do bom senso. Sim, usar como uma ferramenta de trabalho, né? Como um aliado. Foi muito o que aconteceu, por exemplo, com a calculadora. Quando a calculadora chegou, foi um choque para todo mundo. Não! E hoje é uma baita de uma aliada. E você usa, Pri, o ChatGPT? Pra falar a verdade, não. Bem pouco. Eu já fiz algumas experiências de brincadeira, enfim, pra ver, mas o meu dia a dia de trabalho não uso. Não? Boa. E agora, nosso quadro fixo de tendência ou fracasso. Eu jogo aqui algumas palavras e você me diz se é tendência ou fracasso e por quê. A primeira delas, quando a gente fala do mercado de comunicação, falamos também do mercado de criadores de conteúdo. Então, jogo aqui a palavra Creators 2.0. Tendência fortíssima, né? Eu acho que as pessoas se conectam com criadores de uma forma pouco vista antes, né? Então, acho que os criadores de conteúdo, eles estão num momento muito propício para crescer, muito propício para consolidar, criar comunidade. E as marcas também estão vendo isso, né? Então, acho que criadores de conteúdo, tendência. Boa. E Pri, na sua visão, o que as empresas precisam enxergar nos criadores de conteúdo? Qual que é o diferencial ali dos criadores de conteúdo 2.0? Que é esses que conversam com a comunidade, que são aí a grande aposta, segundo você, e segundo matéria também que a gente fez aqui na Startse sobre isso. Eu acho que as empresas têm que procurar autenticidade, né? A gente sabe que os criadores, eles vão além do número de seguidores ou do que eles, né, enfim, entregam em publi e tudo mais. Então, autenticidade e criadores que são genuínos e conseguiram construir uma comunidade. É isso realmente que vai fazer diferença no fim do dia quando você está trabalhando com um criador. Boa. E a próxima palavra, se é tendência ou fracasso, essa é polêmica. Trabalho presencial. Ih, difícil! Não é o híbrido, é o presencial. 100% presencial, acho que eu diria fracasso. Eu acho que é importante, acho que ao longo dos últimos anos, né, a pandemia, a gente encontrou um modelo de trabalho misto que funciona, né? Acho que as pessoas conseguem entregar. Mas eu particularmente gosto da experiência de estar no escritório, então, às vezes, quando eu preciso me concentrar muito e uma bebê de 2 anos quase em casa, não consigo. O escritório é um lugar, assim, que me apoia muito nisso. E a troca presencial com as pessoas é incrível, assim. Agora, dizer que a gente nunca mais vai trabalhar de casa e só vai para o escritório todos os dias do ano, acho fracasso, acho difícil. Boa. E o que você mais gosta do presencial, Pri? Eu acho que é essa troca com as pessoas. Acho que isso é uma coisa que claro, o dia a dia em casa, eu acho que a produtividade é ótima, né? Você consegue sair de uma reunião, vai para outra em 2 cliques, super simples. Mas no escritório você tem um cafezinho, você tem uma conversa, você tem uma conexão, às vezes surge uma ideia. Então, quando eu preciso trabalhar, né, num brainstorm, alguma coisa mais criativa, eu gosto de estar presencial, eu gosto desse momento de troca. Nossa, muito interessante isso, Pri. Eu também sou time do híbrido, gosto muito do presencial e até trazendo um relato meu, assim. Há uns dias eu conversei com o Alberto, que é o head de conteúdo da Startse, meu líder, e foi a gente teve um papo sobre plataforma, e daqui a pouco vocês vão entender um pouco mais sobre isso. E foi muito mais produtivo. A gente teve ali ideias incríveis, insights maravilhosos, que não teria, por exemplo, no virtual. O virtual é muito importante, mas para esse tipo de conversa, o presencial é melhor. Ele ganha, não tem jeito. Ele ganha. E pra se concentrar também, né? Vou falar que pra mim, assim, os dias que eu preciso me concentrar, ou que eu preciso de muito silêncio, com criança em casa, com cachorro, o escritório ajuda também. No meu caso, não.
No meu caso, para concentração mesmo, é home office. Melhor ficar Ali em casa, eu consigo me concentrar 100%. Eu uso muito o escritório para o lado mais estratégico da coisa. Preciso pensar em algo estratégico mesmo para a plataforma, então venho para o escritório. Preciso ter ideias, venho para o escritório. Reunião de pauta, venho para o escritório. E essa troca é muito interessante mesmo, assim. Mas é isso. Agora indo para última parte, que é do nosso bloco, que é a dica de filme, livro ou série, Pri? Tem um livro, acho que eu vou dar uma dica de livro, assim, talvez 2, que eu li alguns anos atrás e que me marcou bastante, que chama O Momento de Voar, da Melinda Gates. A Melinda, né, era mulher do Bill Gates, enfim, vocês conhecem, tem um trabalho filantrópico super importante, incrível, e ela conta nesse livro como que eles começaram a tentar apoiar algumas comunidades com planejamento familiar, e descobriram que, na verdade, eles não precisavam apoiar o planejamento familiar, eles precisavam apoiar as mulheres, né? E aí ela conta várias histórias e mostra várias estatísticas do poder das mulheres para impactar o coletivo, para impactar a sociedade, e de como a gente ainda está distante de ter um ambiente mais saudável para as mulheres no mundo, né? Então, assim, é um livrinho super curto, rapidinho de ler, super fácil, mas que foi, assim, bem marcante para mim. E já que a gente falou de maternidade, eu vou indicar um outro que eu li quando eu tava grávida, que chama Carta à Minha Filha, da Maya Angelou, que é super lindo também, super sensível, em que ela deixa uma série de lições que ela gostaria, por meio de histórias e poesia, enfim, lições que ela gostaria que a filha dela tivesse quando crescesse, que ela queria deixar isso registrado. E é um livro muito, muito bonito também, que eu recomendo. Ai, demais! Pri, adorei. Muito obrigada pela conversa, pelas dicas. Foi muito bom recebê-la. Que bom que deu certo. Obrigada pelo convite. Super, super feliz de estar aqui. Adorei. E vocês? Vocês gostaram da conversa? Contem nos comentários qual foi o trecho que mais impactou você, o que mais você aprendeu. Deixa o like e não esqueça de seguir a Startse em @StartseOficial. Até mais! Você é uma liderança feminina? Tem vontade de ter cada vez mais relevância, protagonismo e de inspirar outras mulheres com a sua carreira? Então esse recado é para você. O Women Leadership Program, WLP, é a nossa certificação internacional em lideranças femininas feita por mulheres para mulheres. Uma formação que te ajuda a ter um crescimento de carreira seguro, planejado, com equilíbrio entre carreira e vida pessoal. A única no Brasil em parceria com uma das melhores escolas de negócio do mundo, a Nova SBE de Portugal. E nada de professores engessados, viu? No WLP você aprende diretamente com nada menos do que 19 lideranças femininas de referência mundial. Lideranças que podem te ensinar, pois passaram pelos mesmos desafios que você passou. E hoje elas vão te mostrar como crescer na carreira com segurança e planejamento, lidar sem vergonha ou timidez com sucesso e conquistas, equilibrar a vida profissional e pessoal, construir uma imagem de credibilidade, uma voz respeitada e consultada na sua instituição, dominar novas tecnologias e muito mais. E só para te dar um exemplo, aqui você terá aula com lideranças como a Randy Zuckerberg, irmã do Mark Zuckerberg, fundador e CEO da Zuckerberg Media. Com ela, você vai aprender como lidar com o receio de falhar e como criar uma reputação organizacional. Ela também te mostrará como construir uma relação com liderados, pares, investidores, parceiros e todos os stakeholders que possuem papel importante em sua carreira. Já com Nicole Stott, astronauta da NASA, veterana em 2 missões espaciais, você vai aprender os principais conceitos que vão te auxiliar a implementar inovação, diversidade e alcançar resultados exponenciais. Fora as outras mais de 10 lideranças e aprendizados que vão te guiar nesse programa e o melhor de tudo, ao final do programa você terá o seu plano de ação personalizado de carreira feito pela própria Nova SBE, para você traçar planos de carreira com base nos seus pontos fortes e fracos. Tudo isso participando de mentorias e discussões em grupo, acessando um networking de alto nível com outras executivas do Brasil que, assim como você, disseram não à estagnação, que tem sangue nos olhos e o objetivo de crescer com as demais participantes.
O WLP é online e tem duração de apenas 8 semanas. São aulas ao vivo e gravadas. E aqui, em algum lugar dessa tela, você está vendo uma condição especial e o valor da sua matrícula em 12 vezes sem juros. Basta você mirar sua câmera para o QR Code ou acessar o link por extenso que está aqui na sua tela para falar com um time de especialistas e ter acesso a essa condição especial. Esse valor não está em nenhuma página da Stars. É exclusivo para você falar com o nosso time hoje. Te esperamos lá!